Olá, caros alunos, caras alunas do curso de grego. Hoje falaremos um pouco da história da língua grega, da história da Grécia. A história da Grécia pode ser dividida em alguns períodos, e o primeiro deles é conhecido como período micênico. Porém, antes deste período já havia uma florescente civilização na área do Mar Egeu, do Mediterrâneo, conhecida como civilização minoica. A civilização minoica, ela nos deixou os grandes palácios que foram descobertos por Arthur Evans no início do século XX, com afrescos maravilhosos, coloridos, mostrando as danças de jovens com touros. Todas essas obras de arte são famosas. E o Palácio de Knossos, que também nos lembra um pouco um labirinto. Daí a relação que nós podemos fazer com o mito de Minos, do Minotauro e do labirinto de Knossos. A civilização cretense ou minoica, ela teve o seu fim por volta de 1400, quando os aqueus, que teriam chegado na Península Balcânica por volta de 2000 a.C., agora tomaram posse, assumiram a ilha de Creta, que era o centro dessa cultura minoica. Assim, nós temos agora florescendo o período micênico. Ele é assim denominado por causa da cidade de Micenas, cujas ruínas estão no Peloponeso, na Grécia, e que demonstram que por esta época, o que caracterizava a sociedade grega eram as grandes ilhas, ou as grandes células formadas pelas cidades-fortalezas, como Micenas mesmo, ou como Tirinto. Porém, a civilização micênica também teve o seu fim por volta de 1200 a.C., com a invasão dos dórios, outro grupo indo-europeu, também grego, falavam dialeto grego, e que se estabeleceu no Peloponeso, ou seja, nesta parte sul da Grécia, e que eram detentores do ferro, e por isso tinha uma tecnologia mais avançada que os aqueus que moravam na região. Por isso os dórios foram muito temidos e eles produziram uma imigração em massa daquelas populações gregas que já habitavam a região. Essas populações, elas se espalharam pelo mar Mediterrâneo e fundaram novas colônias em outros lugares, como na Ásia Menor, no sul da Itália, assim adiante. Acontece que por volta de 1200, por causa da vinda dos dórios e da derrocada da civilização micênica, agora nós detectamos um novo período na história da Grécia. Esse período ele vai do século XII até mais ou menos o século VIII a.C.
e é conhecido como a Idade das Trevas. Idade das Trevas porque nós não conhecemos praticamente, não digo praticamente nada, mas não conhecemos quase nada da história, do desenvolvimento da cultura grega nesse período, porque não havia escrita. Os micênicos tinham escrita, mas com a derrocada de sua civilização, agora nós passamos cerca de 400 anos em que os núcleos da cultura grega serão as famílias, com suas propriedades, os genos, como nós chamamos, as propriedades, os escravos e assim adiante. Porém, não há grandes cidades, não há grandes centros urbanos, não há um florescer assim do comércio como por volta do século VIII ou do VIII para o VII antes de Cristo. Aí sim, a Grécia começa a ter uma nova feição, a ter uma nova cara. E começam a surgir as cidades-estado da Grécia, ou seja, começa a surgir a polis. E a partir da polis, aí nós temos um novo desenvolvimento cultural, de civilização, com a aquisição do alfabeto grego e assim com a possibilidade de escrever, de passar agora para as futuras gerações as memórias dos grandes feitos dos heróis, e é isso realmente o que vai acontecer com os poemas homéricos. Homero, que viveu mais ou menos por volta do 8º século a.C., ele era um aedo, ele era um poeta e é mais um personagem da tradição do que um personagem especificamente histórico. Muita gente até duvida da existência de Homero, porém ele representa, essa imagem tradicional representa aqueles aedos que cantavam os grandes feitos dos heróis e dos deuses. Feitos esses que passaram para a memória, para a memória coletiva, porque futuramente eles foram fixados por escrito, já entre o século VII ou VI a.C. É quando surgem os textos da Ilíada, da Odisseia, quando surge também a Teogonia de Hesíodo, os trabalhos e os dias de Hesíodo, e já por volta do século VI, nós temos também o surgimento da poesia lírica dos gregos. Aí nós temos Arquíloco, nós temos Safo e temos outros grandes nomes da poesia grega. No século V a.C., floresceu o período clássico, representado pelas artes produzidas pela então rica cidade de Atenas. Vasta foi a literatura do período, bem como a produção artística e filosófica. Foi a época de Péricles, de Sócrates e de seu discípulo Platão. A história da Grécia no século V a.C., ela ocorreu tendo determinados marcos referenciais. Por exemplo, primeiramente temos as guerras greco-pérsicas, as guerras dos gregos com os persas. A primeira guerra que se deu em 492 e 490 a.C., na qual os gregos saíram vitoriosos em Maratona. A Segunda Guerra aconteceu de 484 a 479 a.C., e os gregos tiveram sua vitória em Salamina, em Plateia, em Mycale. Acontece que, a partir da vitória dos gregos sobre os persas, os invasores de suas terras, de sua pátria, as cidades gregas que se constituíam em estados independentes formaram uma grande liga, a chamada Liga de Delos. Delos é uma ilha que fica no Egeu e esta liga, ela proporcionaria, digamos assim, recursos
para que os gregos pudessem se defender de futuras investidas persas. Acontece que Atenas foi a cidade que mais se beneficiou dos recursos que entravam para Delos. Por isso, o século V ele é conhecido como um momento em que nós temos Atenas na cabeça de praticamente um grande império comercial e até político grego. A influência e o poder da cidade de Atenas nesse período foi muito grande, porém foi contestado. Foi contestado, por exemplo, pela cidade de Esparta. É quando vai surgir, em 431, a guerra, a chamada Guerra do Peloponeso, a guerra entre Esparta e suas aliadas contra Atenas e suas aliadas. Aí nós percebemos que os gregos, eles tinham uma língua em comum, apesar dos dialetos diferentes, tinham religião em comum, costumes e tudo mais, porém não estavam unidos politicamente. E o fato de estarem divididos politicamente é que fez com que a Grécia acabasse sob a influência dos macedônios, ou seja, do rei Filipe da Macedônia. E isto ocorreu já no início, na primeira metade do século IV a.C. O filho de Filipe, Alexandre Magno, que também teve que lidar com revoltas das cidades gregas, mas que fez isso muito bem como um grande general, unificando todos os gregos sob o seu domínio. Esse Alexandre, ele tinha uma aspiração. Ele tinha o desejo de conquistar o Império Persa e foi o que ele fez. Portanto, em 333 a.C., Alexandre Magno faz a sua investida contra os persas e em diversas batalhas ele toma o Império Persa. Alexandre, ele conquistou toda a região que vai até o norte da Índia. Portanto, ele construiu um imenso império. Mas Alexandre, ele tinha um ideal. Ele tinha o ideal de levar também a cultura, a civilização grega para o Oriente e de fundir a cultura grega às culturas do Oriente. Na verdade, era um processo que provavelmente já estava ocorrendo, mas o grande nome representativo, um paradigma, digamos assim, que representa essa fusão da cultura grega com as culturas orientais é Alexandre. A partir de Alexandre, portanto, nós temos um novo momento na história da cultura grega. É um momento em que esta cultura ela passa a se relacionar com as culturas do Oriente Médio, surgindo daí a chamada civilização helenística. Civilização helenística vem de helênica. A cultura helênica é a cultura dos gregos. A cultura helenística é o produto desse encontro da cultura dos gregos com as culturas do Egito, da Pérsia, da Judéia, da Mesopotâmia e de tudo mais. Portanto, os filósofos gregos, a língua grega, passam a ser conhecidos, falados, pensados no Oriente. Mas também nós temos o reverso, nós temos a contribuição da mística oriental, da sabedoria oriental, da produção literária oriental, das formas religiosas orientais no mundo grego, que depois passará para o mundo romano. Isto é civilização helenística. O nosso grego, que nós estudaremos durante este módulo, é o grego deste período. É o chamado grego koiné, ou grego comum. Ele não é o grego dos clássicos, ele é o grego das massas. Mas nem por isso ele é um grego qualquer.
Pessoas eruditas usavam um bom koiné. Por exemplo, quando lemos o Evangelho segundo Lucas, nós percebemos que seu autor era uma pessoa erudita. Inclusive conhecia o grego clássico. Mas quando escreve no koiné, ele o faz com uma destreza, com uma cultura surpreendente. É diferente, por exemplo, do autor do Apocalipse, provavelmente um judeu que mal falava o grego e que, ou seja, falava, porém não com aquele estilo com que o autor do Evangelho de Lucas o fazia. Então, nesse sentido, o grego passa a ser conhecido por vastas camadas, por diversas camadas da população no Oriente Médio. E no período romano, a própria cidade de Roma terá grande número de pessoas que se comunicarão em grego. Portanto, nós percebemos que esse grego, produto da helenização, ele agora se tornou a língua franca, é a língua do comércio, é a língua da política e é a língua da literatura. Nós estudaremos o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Porém, nós vemos como esse grego ele é muito rico. Ele reflete, em nosso caso, a própria cultura dos judeus. Por exemplo, em grego nós lemos amém, nós lemos maranata, nós lemos aleluia, são expressões vindas do hebraico, do aramaico, porém agora escritas em grego. Aí nós percebemos como esse grego koiné é um grego culturalmente rico por refletir diversos nuances culturais e não apenas dos estritamente gregos. Se bem que a própria cultura clássica grega também é riquíssima e até hoje nós podemos nos considerar com um pezinho na Grécia. Hoje nós falamos um pouco da história grega, apresentei um pouquinho algumas questões relativas à divisão da história da Grécia para que o aluno se situe. Na próxima aula, nós já iniciaremos os estudos do alfabeto grego e, a partir dali, da própria estrutura gramatical para lermos o Novo Testamento. Até lá!